Oi, meu nome é Lê, eu sou um homem trans e hoje eu vou falar sobre Binder. Bom, primeira coisa eu tenho que apresentar pra vocês o Binder, né? Eu vou começar o vídeo com cartela, tipo, gravei às 3h30 da manhã. Estava doido. Gravei às 3h30 da manhã. Estou doido. É parte desse vídeo, é toda a situação que você tá agora. Doido! A situação que eu tô agora é doido. Acho que deu pra todo mundo entender, mas o Binder é essa faixa usada principalmente por homens trans, mas não somente. É muito bom falar que pessoas não binárias e até mulheres cis também usam. E a função dele é basicamente deixar menos evidente. Então ele comprime o seio para ele ficar menos evidente ou até, tipo, parecer que não existe, se possível. A minha relação com o meu peito é uma coisa completamente pessoal. Tipo, eu comigo sempre fui muito distante. Eu lidei com o meu peito do mesmo jeito que eu lidei com todas as coisas que aconteceram na minha vida que fugiram do meu controle e não saíram do jeito que eu esperava. Eu ignorei. Então meu peito começou a crescer e eu não sei dizer quando isso aconteceu, como foi, ou como ele era, e comparando com o das meninas, eu não faço ideia, porque do mesmo jeito que eu ignoro o meu corpo, eu não presto atenção no corpo dos outros, principalmente de mulheres, então até hoje eu tenho essa característica. Mas quando isso aconteceu, eu usava top e sutiã que minha mãe comprava, e nas poucas vezes em que eu tinha que ir até a loja com ela, eu não olhava nada, eu não encostava em nada, e eu só me sentia muito constrangido e parecia que eu tava invadindo um espaço que não era pra eu estar. Como se eu fosse um menino cis que tava indo comprar calcinha e sutiã com a mãe, só que era pra mim, então era muito confuso e muito errado pra mim. Até que o tempo passou e eu comecei a questionar muito os papéis de gênero, mais ou menos há uns 5 anos atrás. Que na época que eu sabia que eu era trans, mas não queria admitir, então eu tentava não ser. E nessa época eu parei de usar sutiã e top e qualquer coisa, eu não usava nada. O que obviamente me incomodava muito olhar pro meu corpo, mas eu fazia o que eu faço de melhor, eu ignorava isso e eu só pensava que era o que fazia mais sentido não usar sutiã, porque todo o peso da feminilidade e da opressão que vinha no sutiã eu não sentia. Então era isso, eu cortava o sutiã e fingia que tava tudo bem. Até porque uma parte da minha cabeça pensava, homens não usam nada disso. Então eu não vou usar. Eu fiquei assim mais ou menos por uns 2 anos, até que eu comecei a usar o binder, mesmo sem deixar de me declarar oficialmente como mulher. Eu ainda me identificava como mulher, apesar de eu ter todas as minhas questões, minhas dúvidas com identidade de gênero. O que as pessoas costumam perguntar muito é como é a sensação de usar o binder. E olha, quando eu comecei a usar era muito pior do que é hoje, a verdade é essa. Mas é basicamente horrível. Porque não é que ele dá uma apertadinha ou que tipo, ele esconde um pouco de leve, não. Ele comprime realmente, ele aperta muito. Na hora que a gente compra, basicamente a gente tira a medida daqui e na altura do mamilo, e a ideia é que o peito fique o mais reto possível. Isso dá pra ver. Então, ele aperta muito. É muito comum a gente sentir falta de ar ou dor. Eu lembro que teve uma época que comecei a sentir muita dor aqui na costela, como se tivesse tipo, uma faca entrando na minha costela, era horrível. Então, às vezes acontecia de no meio do dia eu não aguentar mais usar e eu precisar tirar antes de voltar pra casa, porque eu simplesmente não ia conseguir chegar em casa, porque era muita dor. O recomendado, na verdade, é não usar o binder por mais de 8 horas, porque isso pode ter complicações. E, infelizmente, é muito ruim eu dizer isso, mas em geral eu uso ele por 12 horas por dia, porque pensando no dia de trabalho normal, horário de almoço e transporte, tudo isso, eu fico mais de 12 horas por dia com ele, apesar de eu não usar ele dentro de casa, mas eu não saio sem, então é muito tempo que eu passo na rua. Mas a verdade é que com o tempo eu fui acostumando. Então, por exemplo, esse binder que eu tenho ele há 2 anos e meio e eu uso pra quase sempre. Então, ele, obviamente, ele já tá muito mais confortável, ele já deu uma laceada. E eu coloquei na minha cabeça que isso não ia ser uma questão, que eu não ia comprar outro mais apertado por causa disso. Porque eu preciso respirar, às vezes. Mas aí eu chego em casa, mesmo sem estar com dor, a primeira coisa que eu faço é tirar o binder como se fosse uma menina cis chegando em casa
tirando o sutiã, tipo, é a mesma coisa. Eu chego, já vou desabotoando e tiro. E aí, quando tiro é bom fazer uma massagem no peito e tossir. E esse lance de tossir é bem importante, apesar de eu não ter entendido bem porque se é alguma coisa com o pulmão ou com as costelas pra voltar tudo pro lugar certo. Mas é muito importante porque, como eu disse, ele comprime mesmo e ele aperta toda essa região. Então, você precisa colocar as coisas no lugar de volta. E aí, com tudo isso, você deve pensar, nossa, mas isso não é perigoso? Sim, na verdade é. E além dos perigos normais, também é muito perigoso você usar errado. Porque na hora de colocar, é importante sempre levantar o peito para ele ficar tipo, reto. Porque se ele ficar para baixo, você pode ter mais complicações. E eu acho que o mais triste é eu dizer que a única coisa que eu sei que é o que pode acontecer é que isso pode prejudicar o seu resultado quando você fizer uma mastectomia, se você quiser fazer, obviamente. E é muito ruim pensar que eu tô colocando minha saúde em risco e eu não tô preocupado com a minha saúde, eu tô preocupado com a disforia que eu tenho hoje e que eu posso vir a ter se eu tiver algum problema numa cirurgia. A disforia é tão grande e tão insuportável que na maior parte do tempo ela supera a nossa preocupação com a saúde e com o bem-estar. No fim das contas, minha preocupação maior era me olhar no espelho e não querer chorar. E mesmo usando binder e me sujeitando a tudo isso, às vezes acontecia. Então a verdade de tudo isso é que mesmo antes, bem antes de eu me assumir trans, eu já tinha completa certeza de que eu queria fazer a mastectomia. Não só de que eu queria fazer, na verdade, de que eu ia fazer. Eu tinha certeza de que isso ia acontecer. Não é tipo, eu acho que vai rolar, gostaria muito que acontecesse, não. Era o único jeito de eu viver minha vida fazendo a mastectomia. Inclusive, eu tenho roupas que eu comprei há 5 anos que não fazia sentido. Eu provei e falei, tipo, não tá bom. Mas quando eu fizer a mastectomia ela vai ficar ótima, então eu vou levar. E eu tenho essa roupa há 5 anos e eu nunca usei. Eu vou comprar essa roupa aqui pra usar depois que eu fizer a mastectomia. Faz a mastectomia e nunca mais usa uma roupa. Eu nunca usei até hoje. Mas hoje é o meu hoje do passado, porque eu tô gravando esse vídeo na quinta-feira, 3h40 da manhã. E às 5 horas da manhã eu vou estar internado pra operar e fazer minha mastectomia. Então, hoje que você tá vendo esse vídeo, eu não tô mais usando binder, porque eu não tenho mais peito. E essa é a vitória desse vídeo. Inclusive, vou aproveitar para pedir desculpas, que eu provavelmente vou falar muito disso aqui no Instagram o tempo todo, nos stories, nas postagens, espero eu. E acreditem, se isso tá cansativo para você, imagina viver a minha vida desejando isso o tempo inteiro. Então, bem-vindo à minha vida. Welcome to my life. Sobe Simple Plan. Bom, é isso. Esse é o melhor vídeo que eu consigo gravar sem ter dormido e estando completamente ansioso para fazer a cirurgia daqui a pouco, sem ter arrumado minhas coisas, e eu vou gravar mais um vídeo agora falando sobre todo o rolê pré-operatório, porque vai para ficar bem fresco, né, gente? Eu vou falar do pré-operatório 10 minutos antes de operar. É isso. Bebam bastante água e não se comparem com outras pessoas. Vida de desespero.